paz, meus irmãos, bom dia a todos, que Deus abençoe vocês. Vocês são corajosos, né? Enfrentar o frio nessa manhã. Vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e apenas o verso de número 28. Vamos ler, na verdade, a partir do verso 24. Vamos estender um pouco a leitura dos versículos, sendo que hoje nós não vamos fazer uma pregação expositiva do texto, mas vamos usar ele apenas como menção àquilo que é o nosso tema nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 24. Diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Até aqui, os irmãos podem sentar. Como mencionei, nessa manhã nós não vamos fazer uma pregação expositiva, né? Nós não vamos esmiuçar este texto específico, mas vamos tratar sobre um tema que este texto ele nos embasa. Nós nos lembramos que o apóstolo Paulo ele está em Atenas e diz que ele andando pela cidade viu que existiam muitos altares e então ele vê um altar ao Deus desconhecido. E essa é a oportunidade que ele tem de, naquele momento, trazer a mensagem do Evangelho aos atenienses, porque ele começa dizendo: olha, sabe aquele altar ao Deus desconhecido? Aquele que vocês adoram tantos deuses e vocês querem adorar inclusive ao Deus que talvez vocês não conheçam, que vocês não têm ciência, não têm conhecimento, não têm contato. Pois bem, é desse Deus que eu vou lhes falar. E é então que ele nos traz este texto, que ele finaliza com essa expressão, porque nele, ele está nos falando de Cristo, porque em Cristo vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Só que no verso 24 ele começa dizendo que o Deus que fez o mundo, tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós vemos que o apóstolo ele traz a perspectiva para os atenienses de que Deus é o Criador de todas as coisas. E é baseado nisso então que eu gostaria de falar nessa manhã sobre a doutrina da providência divina. Na verdade, não tem como ser muito exaustivo, porque o tempo, óbvio, ele não nos permitirá, tendo em vista essa doutrina ela ser bastante extensa e com muitas peculiaridades, mas eu quero dar aqui pelo menos um breve panorama do que seria a doutrina da providência divina. Acredito que a maioria dos irmãos já devem ter ouvido, já devem ter lido, ou se não diretamente sobre esta doutrina, mas alguma coisa que está em conexão com a doutrina. Pois bem, a doutrina da providência divina é um tema fundamental da fé cristã. E é isso que eu gostaria então, nessa manhã, o desafio de conectar vocês com esta doutrina um pouco mais aprofundadamente. Por quê? Porque ela é fundamental. Nós precisamos entender do que se trata a providência divina. Bom, e de onde que vem a minha intenção em trazer essa mensagem nessa manhã?
sempre tentando conectar com as mensagens anteriores, quando nosso irmão Augusto pregou semana passada sobre para termos o bom ânimo, eu me questionei de que maneira nós podemos dar continuidade à intenção de estarmos animados em Cristo, de animarmos os irmãos em Cristo. E então que eu pensei sobre este tema tão importante da providência divina. Pois bem, em 1563, o Catecismo de Heidelberg incluiu a doutrina da providência em seu exame da primeira afirmação do Credo Apostólico. Como nós sabemos, o Catecismo de Heidelberg é um dos documentos muito importantes da época dos reformadores, datado de 1563, e quando ele vai expor sobre o credo dos apóstolos, o credo apostólico, o que nos diz a primeira afirmação do credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Catecismo ele vai tratar nas perguntas 26, 27 e 28. Então, que eu peguei o comentário de um puritano chamado Arthur Dent, que ele escreve o seguinte: pois, cada um de nós, quando confessamos que Deus é Todo-Poderoso, reconhece que por sua providência Ele governa todas as coisas. Cada um de nós, quando dizemos que Deus Pai é todo-poderoso, confessamos que Deus reconhecemos que Ele, por sua providência, governa todas as coisas. Por que isso? Porque se eu creio que Deus é todo-poderoso, não tem como eu não crer que Deus governa todas as coisas. Porque se Deus não governa, Ele não é todo-poderoso. E se Ele é todo-poderoso, eu creio que Ele governa todas as coisas. Então, quando nós confessamos o credo apostólico, nós estamos reconhecendo a doutrina da providência, do governo de Deus sobre todas as coisas. É óbvio que, de forma muito simples, existem muitas dúvidas que pairam no ar, principalmente quando nós olhamos para a nossa própria experiência de vida cristã. Por quê? Algumas perguntas são pertinentes para nós introduzirmos esse tema. Por exemplo, se Deus criou todas as coisas, Ele controla todas as coisas que Ele criou? Quem preserva, coopera e governa todas as coisas? Todas as coisas acontecem por acaso ou com um propósito divino? Segundo a Escritura, quem realmente controla todas as coisas? Pensamos nós nessa expressão, todas as coisas, de maneira que venhamos abranger tudo aquilo que é possível. Então, se Deus criou todas as coisas, a pergunta, Ele controla todas estas coisas? Ele, como Criador, Ele continua no controle de toda a sua criação? E segundo a Escritura, o que ela nos revela sobre o controle do universo? Pois bem, então, é que a doutrina da providência divina, ela nos esclarece um pouco mais destas dúvidas que são pertinentes a todos nós. Por quê? Ela fala sobre a contínua relação de Deus com a criação. Deus, Ele está conectado com a sua criação. Deus é um ser pessoal que se relaciona com a sua criação de forma pessoal. Portanto, esta doutrina ela fala sobre essa contínua relação entre Deus e a sua criação, entre Deus e o seu povo. Essa doutrina também ensina que os acontecimentos da criação são determinados por Deus, que é o Criador e Senhor pessoal, porém infinitamente poderoso. É uma coisa que a gente vai ver que nós não podemos confundir Deus com a criação. Deus é um ser pessoal, infinitamente poderoso, portanto, nós somos a criatura, sejamos nós seres humanos, animais, os astros, o universo, ou como nos diz o salmista, ao Senhor pertence a terra, tudo que nela há e todos os que nela habitam. Então, Deus sendo um ser pessoal, infinitamente poderoso, todavia Ele ainda se relaciona com a sua criação, e a criação está debaixo do controle de Deus.
Isso nós veremos que não significa que tragédias, acontecimentos ruins, que coisas saiam fora do controle do nosso ponto de vista, mas há, digamos assim, algo muito simples que ameniza o nosso coração diante daquilo que nós não temos respostas. Por exemplo, eu, Israel, nasci em 1985. Vamos supor que eu viva por cerca de 70 anos. Então, lá pelo ano de 2055, eu vou morrer. Acontece que nesse período de 70 anos eu fiquei com muitas dúvidas, com muitas incógnitas, muitas coisas aconteceram na minha vida que eu não tive a resposta, nem conseguia entender o porquê daquilo. Mas pensemos agora sobre o ponto de vista de Deus, um ser eterno, que está fora do tempo e que Ele criou todas as coisas que existem. Então aquilo que para mim é um ponto de interrogação, tendo em vista a minha pequenez, os meus 70 anos perto da eternidade, não são nem como se fosse um segundo, mas pensando do ponto de vista de Deus, aquilo que para mim não faz sentido, todavia para Deus é o seu propósito, ainda que eu não entenda. Por isso que, então, antes de começar sobre esta doutrina especial, eu gostaria que nós discorrêssemos sobre 4 erros comuns sobre o relacionamento de Deus com a criação. Então, antes de expor o que é a doutrina, eu quero evitar 4 erros comuns. Deus se relacionando com a sua criação. E esses 4 erros, eles vão nos ajudar a evitarmos entender de forma errada o que é essa tão preciosa doutrina. O primeiro erro é: evita o deísmo. A doutrina da providência evita o deísmo. O que seria? A teoria de que Deus criou o mundo, mas o abandonou. Não, o deísmo ele crê da seguinte forma: Deus existe e criou o universo, mas depois de criá-lo, ele abandonou a própria sorte. E a doutrina da providência nos mostra que não, que Deus criou e se relaciona com a sua criação. Então ela evita o deísmo, essa teoria de que Deus criou o mundo e o abandonou. O segundo erro comum é: a doutrina da providência evita o panteísmo. O que seria isso? A teoria de que Deus e a criação são uma coisa só. Deus criou e Deus é a própria criação. Então Deus criou a natureza, Deus é a natureza. Então nós vemos que a doutrina da providência ela evita o panteísmo, porque Deus não é a natureza. Deus, ao criar a natureza, ele mostra o seu poder criador. Deus, ao criar o ser humano, ele mostra o seu poder criador. Mas Deus não é o ser humano. Deus não é as coisas que ele criou, porque ele é um ser pessoal que se relaciona com aquilo que ele criou. Então, evitamos o panteísmo. Em terceiro lugar, o terceiro erro comum é que a doutrina da providência evita a casualidade. O que seria isso? De que os acontecimentos da criação são determinados pelo acaso. Nada faz sentido. Tanto pode vir coisa boa, quanto pode vir coisa ruim. Tudo é feito pelo acaso. Às vezes o acaso está a nosso favor, às vezes está contra nós. Então, a doutrina da providência nos mostra que não, que devemos evitar o erro da casualidade, de pensar que as coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos, as coisas que nós não dominamos, elas não fazem sentido e por isso então está tudo ao acaso. Como citei, muitas vezes não faz sentido para nós, mas dentro do plano e do propósito eterno de Deus, Ele controla todas as coisas. Por último, quarto erro comum que nós devemos evitar através da doutrina da providência é o determinismo. De que todos os fatos e ações humanas são determinados pela natureza, ou seja, um destino impessoal. Não importa o que nós façamos, o destino ele vai seguir o seu caminho. Não importa o que nós façamos, seria mais no sentido de que não importa a ação humana, tudo já está determinado. Então por isso é um destino totalmente impessoal, que não faz sentido nós lutarmos contra o que o destino está nos impondo. E não é isso que a Escritura nos diz. Ela diz que nós temos que crer num Deus
que se relaciona, que é pessoal, que tem um plano, que tem uma vontade que a Sagrada Escritura diz que é boa, perfeita e agradável para nós. Portanto, nós não cremos no determinismo. Está tudo determinado, o destino ele é impessoal e ele vai seguir avante. Ok, meus irmãos? Tudo certo? Então, talvez algo que seja bom esclarecermos é o seguinte: o que seria então um resumo da doutrina da providência? Fazer aqui algo que não é muito comum eu fazer, mas eu vou perguntar para os irmãos: quantos já ouviram ou leram sobre a doutrina da providência divina? Quem pode levantar a mão, por favor? Alguns irmãos, ok. Então tá, então vai ser muito pertinente essa colocação. Entre muitas definições do que seria a doutrina da providência divina, eu separei a do teólogo Louis Berkhof, que ele diz assim: o que é? Providência é a contínua ação de Deus, através da qual o Criador preserva todas as suas criaturas, age em tudo o que acontece no mundo e direciona todas as coisas para o fim que ele determinou. Vou repetir: providência é a continuação de Deus, através da qual o Criador preserva todas as suas criaturas, age em tudo o que acontece no mundo e direciona todas as coisas para o fim que ele determinou. Então, a doutrina da providência, ela tem esta energia divina em constante ação, mesmo, como eu comentei, naquilo que nós não entendemos. Por quê? Porque Deus preserva a sua criação, e Ele age em tudo o que acontece no mundo, e Ele direciona todas as coisas para o fim que Ele determinou. Por isso que eu mencionei minha data de nascimento e, digamos assim, uma hipotética data de morrer. Por quê? Porque eu sei que eu tenho começo e fim. Eu tenho início, eu tenho o momento que eu nasço, que eu venho a nascer, e o momento que eu vou morrer. Mas Deus não. E o fim que Deus determinou, ele não está restrito àquilo que é o período durante a minha vida. Por isso, então, que a doutrina da providência, ela é uma doutrina que nos mostra, do ponto de vista de Deus, a sua eternidade. E enquanto o fim determinado por Deus para todas as coisas ele não acontece, Deus está agindo no mundo. E aí uma coisa é: se Deus está agindo no mundo, eu quero estar do lado dele. Se Deus está agindo no mundo, eu quero ir na mesma direção que Ele está indo. Se Deus está movendo a sua criação para a sua própria glória, eu quero fazer parte como criatura desta glória, deste movimento que glorifica ao próprio Deus, porque esse é o propósito dele para a sua criação. Deus não tinha motivo algum para criar todas as coisas, mas Ele criou para a sua própria glória. Então, de forma muito simples, quando o passarinho canta, ele está glorificando a Deus. Quando o sol é sol, e o sol sempre será sol, ele está glorificando a Deus, porque Deus o criou para ser desta forma. Quem gostaria de abrir o Salmo de número 145 e o versículo de número 9, ele nos mostra o cuidado divino sobre tudo aquilo que Deus criou, sobre todas as suas obras. Salmo 145, verso 9, o salmista diz o seguinte: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Deus não leva em conta apenas aquele que é justo e o injusto, aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Um grande exemplo disso, mais simples de todos, é o nosso ar. Por isso que quando o salmista diz Deus é bom para todos e tem misericórdia sobre a sua obra, diz que Deus sustenta a todos e a toda a sua obra. Significa que aquilo que Deus criou, Ele cuida. É a assistência, cuidado e supervisão de Deus em toda a criação,
desde o momento da primeira criação até o futuro na eternidade. A doutrina da providência nos mostra que desde o momento em que Deus criou até a eternidade, Ele continuará dando assistência, cuidado e supervisão em toda a sua criação. Por isso que vai muito além de nós. Então, a doutrina da providência é a atividade contínua de Deus com relação à criação. E de forma bem direta e objetiva, a doutrina da providência, ela é dividida ou separada ou destacada em 3 palavras. E são essas palavras que eu gostaria que você tivesse uma caneta, pudesse anotar ou anotasse até mesmo no celular, porque elas são muito importantes para o nosso entendimento dessa doutrina. Então, de maneira geral, ela se destaca sobre 3 palavras. Quem puder anotar aí, fica melhor para depois não esquecer. Primeiro, é a palavra preservação, que é Deus preserva todas as coisas. A segunda palavra é a palavra cooperação. Deus coopera com todas as coisas. E a terceira palavra é a palavra governo. Deus governa todas as coisas. Essas 3 palavras, preservação, cooperação e governo, são muito importantes para que a gente venha a entender o que é a doutrina da providência. Deus preserva, Deus coopera e Deus também governa todas as coisas. Bom, vamos então ao ponto 1. Preservação. Deus preserva todas as coisas. Deus, por sua mão, sustenta os céus e a terra e todas as suas criaturas. Assim, a providência significa que Deus sustenta e preserva a tudo neste mundo. Deus continua tudo em sua existência enquanto lhe agradar e enquanto quiser. Através da sua mão poderosa, Deus sustenta os céus, a terra, a sua criatura, conforme Ele quer, pelo período que Ele quer, pelo tempo que Ele quiser, conforme aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe satisfaz. Essa é o resumo do que seria a preservação. Deus não apenas criou, mas Deus preserva aquilo que Ele criou. Em outras palavras, é que não temos poder em nossas próprias mãos, nem mesmo sobre nossas próprias vidas. Porque é muito simples. Nós não temos todo o poder nas nossas mãos. E acredito que todos nós já passamos por alguma situação em que nos sentimos impotentes, em que, por mais que nós gastássemos os nossos recursos, empenhássemos a nossa força física, tentássemos de alguma maneira agir em determinada situação, todavia não foi feito como nós queríamos, porque nós não temos poder nem sobre as nossas próprias vidas. Por exemplo, cada ato de respiração é um presente de Deus. Cada ato de respiração, o respirar é tão comum que nós às vezes nem paramos para pensar sobre, não, peraí, eu tenho que respirar agora. Não, a gente faz naturalmente, automaticamente. Mas basta Deus nos tirar o ar e nós morremos. Então significa que nem a nossa vida está nas nossas próprias mãos. Então, a graça comum de Deus é mantenedora da nossa própria vida. A graça comum de Deus mantém todos os seres viventes, porque sem o ar que Deus nos dá, nós nem sequer nos manteríamos vivos. E o que a Escritura também fala sobre isso? Bom, se Deus ele preserva a sua criação, o que nós encontramos, por exemplo, o que a Escritura nos revela sobre isso? Indo um pouco mais além. Quem gostaria de abrir em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Fala-nos que Cristo sustenta todas as coisas por sua palavra. O meio pelo qual Deus sustenta tudo é através da palavra de Cristo. Olha o que Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos diz. O Filho, Jesus Cristo,
é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, em Cristo, Deus sustenta todas as coisas, através da sua palavra poderosa. Nós vemos também em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 17, que através de Cristo, Deus mantém a existência de todas as coisas. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 1,17. Cristo é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo é mantido em Cristo, porque ele existia antes de todas as coisas e mantém todas as coisas em perfeita harmonia. Então, Deus não apenas criou e abandonou a sua criação, mas ele preserva, ele cuida, e através de Cristo, através da palavra poderosa de Cristo, ele mantém todas as coisas conforme a sua vontade. Então, em primeiro lugar é a preservação. Em segundo lugar, a segunda palavra que nós temos é a palavra cooperação. Diz que Deus coopera com todas as coisas. Deus não apenas preserva, mantém, mas Deus mantém elas em ação, cooperando. De que forma? Deus coopera ou age conjuntamente com todas as coisas criadas, de acordo com as suas propriedades, características e com as leis estabelecidas, todas determinadas por Ele, de tal modo que todas sempre ajam e continuem a agir da maneira como o fazem. Como eu falei, o passarinho, ele foi criado para louvar. Então, toda vez que ele canta, ele está louvando a Deus. Na cooperação ou na ação conjunta de Deus com aquilo que ele criou, nós vemos que existem propriedades, características e com as leis estabelecidas, determinadas por ele. Então, por exemplo, há uma lei, digamos assim, no meu corpo, que todo o meu sistema respiratório, ele precisa funcionar para que eu me mantenha vivo. Então, essa lei é uma lei que já está estabelecida, e ao ser criado por Deus, Deus já estabeleceu essa lei, e enquanto ela continuar funcionando, ou seja, enquanto Deus continuar cooperando, agindo, eu vou continuar sendo um ser vivente. Por quê? Porque Deus me criou para isso. Ele determinou que o meu corpo agisse dessa forma. E, portanto, toda vez que eu respiro, Deus está cooperando com a minha subsistência nessa terra. Outro exemplo. Deus criou as coisas com certas propriedades e elas sempre se comportam de acordo com as características com as quais o Criador adotou. Por exemplo, as leis do universo, a lei da gravidade. Nós vemos que elas sempre vão agir da mesma maneira, porque nós cremos que foi assim que Deus criou as leis para que elas ajam. Então, essa dicotomia que se cria entre a ciência e a fé, em sua grande maioria, ela não existe, porque nós sabemos que o que a ciência detecta, o que a ciência ela conclui, nada mais é do que aquilo que Deus já pré-estabeleceu como condição para que as coisas funcionem. Por exemplo, uma pedra, um tronco de árvore, a água, a areia, as plantas, tudo tem características que são mantidas quando Deus usa o que criou para os fins que estabeleceu. Então a pedra sempre será pedra, a água sempre será água. Mas existe uma lei, existe algo que está intrínseco ali, que nós identificamos através da ciência, que, por exemplo, a fórmula da água é o H2O. Sim, ok, mas é justamente isso, ela está sendo aquilo que Deus a criou para ser. Inclusive as criaturas racionais foram criadas com características próprias. Nós, os seres humanos, distintos como coroa da criação de Deus. Deus criou a natureza, Deus criou os animais, mas Deus também criou os seres racionais com características próprias. Quais são? Liberdade, capacidade de escolha e decisão. Deus nos criou com estas características próprias. Nós temos liberdade, nós temos capacidade de escolher, de decidir, de tomar estas decisões. Com responsabilidade pelos seus próprios atos. Então, nós temos isso que Deus nos deu.
mas nós também somos responsáveis pelos atos nos quais nós tomamos. Embora todas as suas decisões sempre concorram para que os planos de Deus sejam rigorosamente cumpridos. Então, se Deus tem uma vontade, Deus tem uma direção, eu preciso usar a minha liberdade, a minha capacidade de escolha e a minha decisão para cumprir o propósito pelo qual Deus, Ele determinou para cada um de nós. E aí nós temos dezenas de textos bíblicos que nos mostrariam isso, que muitas vezes a decisão própria é nossa, mas ao mesmo tempo estamos cumprindo com o propósito de Deus. Para exemplificar para os irmãos, se os irmãos pudessem abrir em Salmos de número 22, versículo de número 27 e número 28. Nós temos alguns textos mais clássicos, como por exemplo o texto de José, quando o José agora é governador do Egito, ele está diante dos seus irmãos, os seus irmãos que o venderam como escravo, agora estão constrangidos, porque afinal de contas José é governador do Egito, e o que José diz para eles? Não temam, não vou fazer mal nenhum vocês, porque o que vocês fizeram serviu para o propósito de Deus. Deus queria me fazer governador do Egito, para no momento de crise poder salvar a terra da fome. Então não temam, aquilo ruim que vocês fizeram se tornou em bem, porque esse era o propósito de Deus. Salmo de número 22, versículo 27 e 28 diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, Ele domina entre as nações. Então nós vemos que, finalizando este ponto do cooperação, que Deus coopera com todas as coisas, nós vemos que tudo pertence ao Senhor, e Ele diz que, então, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão, todas as famílias das nações adorarão, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Deus está agindo no mundo. Por mais paradoxal que possa parecer aos nossos olhos racionais, mas existe maldade, existe tristeza, existe tragédia, existe guerra, existe tanta coisa ruim. Mesmo assim, o que nós vemos pela Escritura Sagrada é que Deus está agindo no mundo, e através da doutrina da providência divina, que nós não olhamos apenas para o problema específico. Eu olho para a guerra e penso, Deus não está agindo, mas eu devo dar um passo atrás e olhar como um zoom e ver tudo o que Deus está fazendo além do problema específico, porque como nos diz o salmista no verso 28, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Ainda no ponto de cooperação, um outro texto bíblico, Efésios capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, que nos torna um pouco mais claro sobre isso, que diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ou seja, em Cristo Deus reuniu todas as coisas. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, em Cristo Deus nos congregou, para quê? Para que nele fôssemos feito herança, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo a sua própria vontade. Então, dentro da minha liberdade, do meu poder de escolha, do meu poder de decisão, eu posso discordar do meu ponto de vista daquilo que Deus está fazendo, mas a Sagrada Escritura diz que Deus enviou Cristo na plenitude dos tempos para congregar nele todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, segundo aquilo que ele não perguntou para ninguém,
segundo aquilo que ele disse, é o que eu quero e é o que vai ser feito, e foi o que foi feito. Então, quando nós olhamos para a vinda de Cristo na plenitude dos tempos, nós não olhamos do ponto de vista humano, mas nós olhamos do ponto de vista de Deus. Ou seja, foi assim que Deus quis e foi assim que foi feito. E ele finaliza dizendo: qual é o propósito disso? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo. Então, o plano de Deus, o agir de Deus em Cristo, serviu para o louvor do próprio Deus. E que nós que estamos em Cristo e nós que esperamos em Cristo, também louvamos a Deus quando cremos em Cristo. Por quê? Porque foi assim que Deus desejou na sua vontade. Então, nós vemos que Deus coopera agindo com que todas as coisas aconteçam. Nós vemos que através do Espírito Santo, Deus está agindo no mundo. Deus está salvando, Deus está curando, Deus está convertendo, Deus está moldando os corações para a sua própria glória. E então nós chegamos no terceiro ponto, que é o governo. Deus preserva, Deus coopera e Deus governa. O que é isso? Deus governa todas as coisas. Na continuação de Deus, no mundo que foi criado por Ele, mesmo em um mundo caído, Ele governa todas as coisas de tal maneira que todos os acontecimentos caminham em direção e atingem os propósitos que Ele determinou. Talvez a crença no governo divino seja aquilo que mais nos dê tranquilidade, que mais diminua a nossa ansiedade, é crermos de que Deus é o governador do universo. Porque se nós olharmos simplesmente do ponto de vista humano, as variáveis e as mudanças que acontecem com muita frequência na nossa vida e de um modo geral na sociedade, talvez nós venhamos nos desesperar, porque parece que está tudo fora do lugar. Então, por exemplo, esse ano é ano de eleição. É Lula, é Bolsonaro, é terceira via, não importa. Deus continua governando o universo. Quem é Lula, Bolsonaro, eu não sei quem daqui 1000 anos? Quem eram os políticos quando Deus criou o universo? Aí se assemelha muito ao que Deus fala para Jó, quando Jó faz muitos questionamentos sobre a sua situação para com Deus. Basicamente, Senhor, eu fui justo, eu fiz a tua vontade, olha o que me aconteceu. Isso não faz sentido. E aí Deus pergunta para Jó no capítulo 38, uma pergunta: onde estavas tu quando eu criava a terra? Se tens inteligência, faz-me saber. Quer dizer, se tu acha que as coisas estão fora do lugar, me diz, onde é que tu estava quando eu criei todas as coisas? Se tu diz que agora não faz sentido, mais ainda eu te pergunto, onde tu estavas quando eu criei o universo? Ou seja, a nossa limitação faz com que nós nos apeguemos nas coisas que estão fora do lugar neste momento, sem entendermos que na verdade Deus governa todas as coisas. Na ação de todas as causas secundárias, todos os meios e fins, eles rumam para um alvo absoluto estabelecido por Deus. Por mais que eu não entenda Deus, Ele sempre tem um alvo absoluto. Ele sempre tem um objetivo final, e isto é a sua própria glória. Por mais que eu não entenda e não compreenda neste momento, é aquilo que nosso pastor Edileno pregou há 2 domingos atrás, Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando eu consigo olhar que Deus governa todas as coisas, eu posso descansar o meu coração, porque sai de mim a necessidade de ter o controle absoluto sobre todas as situações da minha vida. Isso de maneira alguma vai excluir que eu tenho responsabilidade, que eu tenho a liberdade, o poder de decisão de escolha, mas ao mesmo tempo mostra que
tudo converge para a glória de Deus, porque Ele é o governador de todas as coisas. Com isso, eu separei alguns textos. Por exemplo, Salmo de número 103, verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Se o trono de Deus está no céu e Ele reina sobre tudo, qual trono é maior do que o trono de Deus? Qual governante é maior do que o governo de Deus? Outro salmo de número 22 e verso 28. Pois do Senhor é o reino e Ele governa as nações. O que nós vemos é que o governo de Deus é absoluto sobre a criação. Deus governa sobre tudo e sobre todos. E nós vemos que ao longo da Escritura Sagrada, diversos exemplos nos mostram que Deus, Ele derruba reinos e Ele levanta reinos conforme o seu propósito e a sua glória. O que nós vemos quando nós estudamos, por exemplo, sobre os profetas menores, é que muitas vezes Deus, Ele quer punir a nação de Israel por sua idolatria. E o que Deus faz? Deus chama um reino do exterior e faz com que eles tornem cativo a nação de Israel. E muitas vezes os profetas dizem: não, Senhor, mas espera aí, alguma coisa tem que estar errado. Tu quer nos punir trazendo alguém pior do que nós para reinar sobre nós. Mas o que nós vemos é que Deus, Ele levanta reinos e Ele abate reinos. Por isso que precisamos crer no governo de Deus sobre todas as coisas. Mateus, capítulo de número 10, verso 29 e 30, diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O que nós vemos é que no controle de Deus, Ele governa as coisas de forma minuciosa. Nada foge ao seu controle. Quando Ele usa esse exemplo dos pardais. Olha, eles não, parece que não tem valor algum, mas Deus cuida deles como sua criação. Também Deus cuida de nós. E, por último lugar, para encerrarmos então, temos a preservação, a cooperação e o governo divino. E o que isso de alguma maneira se reflete com a igreja? O que isso de alguma maneira se reflete conosco? O que a doutrina divina, a doutrina da providência divina se refere à igreja? O que nós vemos é que há um conforto com relação à igreja de Deus. Algumas vezes nós já mencionamos aqui sobre isso, de que a igreja, meus irmãos, ela por si só, ela não teria nenhum meio de existir se não fosse pelo próprio Deus. Reis, imperadores, movimentos se levantaram contra a igreja e ela nunca foi calada, ela sempre perseverou e continuou. Por quê? Porque há um propósito de Deus nisso. A providência de Deus alcança de maneira especial a igreja. Isaías capítulo 27, versículo 2 e 3, se nós interpretarmos este texto do ponto de vista da igreja, ele diz assim: cantai sobre uma vinha frutífera, eu, o Senhor, cuido dela, eu a rego continuamente, eu aguardo dia e noite para que ninguém a prejudique. O que é isso? Deus rega esta vinha com suas bênçãos e cuida dela por sua providência. E aí nós estamos nos referindo à igreja. Ele trata no texto de Isaías como uma vinha frutífera e que Ele mesmo, o próprio Deus, cuida da sua igreja. Aqueles que pensam totalmente em arruinar a igreja devem fazê-lo em um tempo em que não é dia nem noite, pois o Senhor aguarda por sua providência dia e noite. Não há tempo algum em que alguém possa se levantar contra a sua igreja e que Deus não esteja no controle e no cuidado dela. A igreja, meus irmãos, como denominação,
talvez ela deixe de existir. A igreja, como ponto físico, como por exemplo a nossa congregação, um dia talvez deixe de existir. Todavia, a igreja, como o povo de Deus sobre a face da terra, de forma invisível, ela sempre existirá. De forma visível, ela também sempre existirá. Então nós não podemos olhar apenas para a questão física, mas sim do ponto de vista espiritual. Deus nunca permitirá com que a sua igreja seja arruinada ao longo das eras. Por quê? Porque é Ele quem cuida e quem a preserva. Por isso, para nós como líderes dessa congregação, é muito mais fácil conduzir a igreja a partir do ponto de vista de que somos meros e simples servos de Deus nesta posição de responsabilidade, do que pensar que cabe a nós a preservação, o cuidado e a manutenção da igreja. Se Deus não quiser, meus irmãos, não há o que nós possamos fazer para que a igreja continue, mas porque Deus quer, nós podemos descansar e dizer: Senhor, faz a tua obra conforme a tua vontade. E o que nós dizemos é simplesmente: usa-nos para fazer aquilo que é a tua vontade. Ainda, Deus, por sua providência, preserva a sua igreja no meio dos inimigos, e eles sempre são muitos. Como uma faísca é mantida viva no oceano, ou um rebanho de ovelhas é mantido vivo no meio de lobos, assim Deus salva a sua igreja de forma estranha e milagrosa desde sempre. E essa expressão eu tirei de uma leitura de um dos livros puritanos, que é: assim como uma faísca no oceano, ou seja, um mar de água, assim também como ovelhas no meio de lobo, Deus mantém a sua igreja preservada. De que forma? Estranha e milagrosa, mas Ele sempre mantém. E é por isso então que nós podemos confiar, de que não está simplesmente na nossa produção ou nos nossos méritos aquilo que nós podemos fazer, mas sim está o quê? A preservação da igreja. É porque Deus quer assim, e se Ele quer, assim será feito. Não é então de admirar as recomendações que o salmista nos faz no Salmo de número 37 e verso de número 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Simplesmente isso. Confie, se entregue. Por quê? Porque é Deus quem faz todas as coisas. Nós temos apenas que nos entregar e confiar. Amém? Vamos nos colocar em pé. O Deus da Bíblia é o Deus da providência soberana. Só Ele é merecedor de tal confiança. O que nós não mencionamos aqui por falta de tempo é que simplesmente Deus é soberano. E só Ele é digno de nossa adoração, de nossa fé e de nossa confiança. Isso nos mostra que não podemos confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa força, na nossa intelectualidade, na nossa condição de realizarmos algo. Sim, nós precisamos exercer a liberdade e aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas sempre com a consciência: isso é secundário. Aquilo que nós fazemos, decidimos, realizamos é secundário, porque a energia primária é da vontade do próprio Deus. Sem Ele, nada poderemos fazer. Amém? Vamos orar. Ó Senhor bendito, nós nos colocamos perante a Tua presença nessa manhã. E de antemão, Senhor, eu te louvo pela vida dos meus irmãos que venceram este frio, que estiveram aqui na cidade neste período de feriadão e ainda assim estiveram aqui no culto dessa manhã, Senhor. Temos certeza que não é simplesmente para nos vermos uns aos outros ou para nos mostrarmos uns aos outros, ainda que estar em comunhão é algo bom, é algo saudável, é algo que somente o Teu Espírito pode produzir. Mas a motivação principal é que se o Teu Espírito não tivesse nos guiado até aqui, nós não estaríamos aqui. Por mais que cada um colocou o relógio para despertar, saiu da sua cama, tomou o seu banho, pegou o seu carro e chegou aqui, todavia sabemos que isso é secundário. O motor, a energia primária foi que Tu nos conduziu, Tu colocou em nós o desejo e Tu realizou em nós a vontade de chegarmos aqui. E nisso, ó Deus, é que nós cremos que se mantém todas as coisas. Tu és quem
preserva a tua criação, coopera agindo nela, e quem governa cuidando dela. É tu quem controla tudo e todos, e por isso nós te damos graça, e por isso nós te damos glória, porque sabemos, Senhor, que tu és o Deus soberano, poderoso, eterno, justo, santo, perfeito, e que nós, Senhor, apenas estamos satisfeitos se estamos em ti, porque longe de ti não há solução para os nossos problemas, não há salvação para a nossa alma, não há satisfação com nada se nós não estivermos satisfeitos em Deus. Por isso eu oro, ó Pai, no teu nome santo, Jesus, ainda que com a minha limitação eu não consiga ter trazido aos meus irmãos tudo aquilo que era necessário que o teu Espírito Santo traduza no coração de cada um de nós, o quão profundo é sabermos que o Deus no qual nós servimos é um Deus poderoso, não apenas poderoso, mas um Deus poderoso que age em seu favor, cuidando das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada cuidado teu, por cada ato de respiração, por cada momento em que os inimigos se levantaram e sem sequer nós sabermos eles foram destruídos, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos estar debaixo da tua vontade. Eu creio nisso, creio que os meus irmãos também estão crendo, por isso nós dizemos amém.